Olá, estamos aqui em mais um PodFex, o podcast da Fex Educação, voltado para a educação corporativa. Estamos aqui no Spotify e também no YouTube. Por favor, deixe seu like aí, indique para os seus amigos, para o seu grupo de relacionamento, que nós vamos falar de coisas muito importantes aqui a respeito da importância da educação corporativa nas empresas. As empresas precisam cada vez mais qualificar seu pessoal para atingir seus resultados e ter colaboradores mais longevos na empresa. O turnover está muito alto e a Fex Educação oferece uma contribuição incrível para combate do turnover através da educação continuada, educação corporativa nas empresas. E hoje nós estamos tendo uma honra enorme de receber aqui no nosso podcast uma pessoa importantíssima para a educação superior no país, o maior executivo, o maior empresário desse setor na área de regulação, assessoria para ensino superior, para legislação, para montagem de faculdades do zero, não é? Tem uma carteira imensa de clientes na área e também uma especialização enorme no credenciamento de faculdades para o curso de medicina. Nós estamos falando do doutor em educação, CEO da CEO University. Ele é também o CEO da Atalaia, assessoria de ensino superior, e uma importante figura nesse setor, e também contribuiu decisivamente para o surgimento da Faculdade de Brasília e depois, posteriormente, da própria Fex Educação. Estamos falando do professor doutor Fábio Gonçalves. Bom dia, professor. Um prazer enorme tê-lo aqui no nosso podcast. Bom dia, Nildo. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Tá? Fiquei muito feliz pelo convite. Falar de educação, para mim, é muito fácil, mas, ao mesmo tempo, é um assunto de extrema relevância e se torna difícil porque a gente tem que lidar com cenários adversos, e é através da educação hoje, através da educação, eu consigo mostrar qual é a possibilidade de transformação, não só do ser humano, mas também a possibilidade de transformação profissional. Eu tenho uma base de formação muito sólida no campo da educação, mas eu navego e tenho também formação na área de negócios, na área de administração. Então eu tive o privilégio e a oportunidade de poder casar a área de negócio, a área de business, com a área da educação e poder caminhar junto nessas duas áreas até então. Aliás, quem olha para o professor Fábio hoje, e acho que você já nasceu sabendo, né? Mas você teve uma história, como todos nós, né? Eu também, e tantas pessoas, todos os empresários do país, né? Tiveram uma história de dificuldade no início, né? Todo mundo a maioria começou ali com muitas dificuldades e teve que ter muita superação, né, para chegar onde chegou. Gostaria, professor, que o senhor desse um resumo aí da sua trajetória aí, que a sua carreira é brilhante, né, e teve um início também de muita dificuldade. Sim. Como eu disse, a educação ela faz parte da minha vida, eu falo que desde sempre. O início da minha carreira, é importante falar do início da minha carreira para entender o hoje. O início da minha carreira, ela começou, na verdade, eu falo carreira porque, de fato, quando eu já comecei atuando, eu já tinha um DNA de empreendedor, né? Aos 9, 10 anos de idade. Eu sou do interior do estado de Goiás, uma cidade de mais ou menos 25 mil habitantes, né? Iporá. Grande Iporá. Muitos devem conhecer. A capital do universo. Sim. Alguns dizem que é a capital do universo. Então, eu sou de uma cidade do interior, filho de pai lavrador, né, que depois migrou para a cidade e se tornou servente de pedreiro, e de mãe que era educadora sem ser formada. Olha para você ver. Minha mãe, na verdade, ela já tinha também um DNA para a educação. Educadora de vocação. De vocação. Então, minha mãe me alfabetizou. Eu cheguei quando eu entrei, de fato, né, para começar a educação de base,
Eu não fiz nem pré, nem primeira série, porque naquela época eu já tinha sido alfabetizado, então eu pulei esses 2 anos. Isso foi, eu tive pontos positivos e negativos, mas lógico, avaliando os pontos positivos, eu consegui dar uma pedalada, eu concluí a minha formação do ensino médio com 15 anos de idade. Neste percurso, com essa pegada, né, com meu pai lavrador e minha mãe, que entrou para o ensino superior quando eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, então eu vi minha mãe fazer um curso de geografia, um curso de licenciatura, e olhando esse movimento dela, né, fazendo um curso superior, vendo as mudanças em termos de perfil profissional nela, porque eu enxerguei as mudanças. Minha mãe começou a ampliar ali a rede de contatos dela. Ela entendeu que precisava fazer um concurso e ela terminou geografia, fez um concurso público, passou em 2 concursos, para a prefeitura e para o estado. Caramba. Por que eu estou contando isso? Quando ela concluiu o curso e passou no concurso, eu vi uma mudança muito grande dentro de casa. E a mudança que eu falo foram as mudanças de vida. Sim. A educação promove isso de forma impressionante. É transformadora. Sim. Então eu vi, até então a gente não tinha acesso a algumas coisas dentro de casa. Quando eu falo acesso, são coisas básicas, às vezes, do dia a dia. Um chocolate, uma Coca-Cola, que a gente não tinha um acesso direto por conta ali das questões financeiras, né, por conta da questão do acesso. Quando a minha mãe passou no concurso e começou a ser uma educadora no estado e no município, né? E eu tenho que citar isso, não tenho como tirar fora qual foi a participação ali desse movimento onde ela estava, porque isso fez muita diferença na minha vida. Eu percebi o quanto a educação era ainda mais transformadora, porque mudou minha vida, mudou minha casa, mudou minha alimentação, mudou. A gente tinha bicicleta, a gente passou a ter uma moto. Sim. E neste mesmo cenário, enxergando ali que a minha mãe fez um movimento que mudou a nossa rotina de vida, eu já vinha ao longo dos até os 14 anos, até os meus 14 anos, o meu pai sempre me trouxe para trabalhar com ele nas roças. Sim, ele trabalhava em roça, a princípio. Muito normal. E não fui uma vez, não. Eu fui até os 14 anos. Então eu trabalhei todos os anos, alguns devem saber como é esse procedimento, outros não, mas a gente tirava semente de branquiara, né? Usava uma enxadinha ali, 2 caras, uma lima KF, um vassourão e depois coava a semente para vender para fazendeiros que queriam plantar aquela semente para nascer o capim para o gado. Assim, um serviço braçal muito pesado, mas meu pai, isso também é importante, porque de novo está ligado à educação. Meu pai, ele não teve a oportunidade de estudar. Né? Então, porque ele trabalhava em fazenda. Então, ele foi alfabetizado, sabe por quem? Pela minha mãe, também. Caramba. Então, minha mãe ensinou meu pai a ler e escrever. Então, ele sabe ler e escrever, mas meu pai sempre foi muito sábio. Ele sempre me colocou numa posição seguinte: você trabalha comigo uma parte do período, em outra parte do período você estuda. Ou melhor dizendo, você estuda primeiro em uma parte do período e só depois você trabalha, porque eu quero que você entenda o valor do estudo. Ele falava assim: eu quero que você entenda o valor do estudo para que você não precise fazer o que eu faço. Exatamente. Mas ele me levou. Durante 14 anos eu trabalhei com ele nas roças, na cidade como servente, e também já tendo esse DNA, eu já tinha esse DNA de empreendedor, de querer algo mais, fora desses expedientes de rotina, eu buscava outras alternativas, sempre. Eu vendia picolé, eu era engraxate, eu ia para as feiras. Você já sabia que queria coisa melhor. Exato. Eu já tinha uma perspectiva. Mas é importante, uma coisa que a gente estava comentando, inclusive antes aqui, é importante você ir lá, fazer, testar e confirmar. Exato. Porque pode não ser aquilo. Exato. E tudo bem. Exato. Minha mãe foi funcionária pública a vida inteira e aposentou. Eu não fui funcionário público. Sim. Então, eu migrei para um outro caminho do empreendedorismo
Mas todos os movimentos que eu tive em relação à educação à minha volta, e eu fiquei atento a isso, uma das coisas que eu falo sempre é que às vezes as pessoas não ficam atentas aos sinais daquilo que está ao seu redor. Sim. Às vezes a gente deixa passar despercebido vários sinais que inclusive nos mostram realmente qual é o melhor caminho a seguir. Eu já recebi várias pessoas que chegam até mim e perguntam: Fábio, qual que é o melhor caminho a seguir? Né? E você quer saber qual é a resposta? Não existe uma definição clara de qual é o melhor caminho para seguir. Não. O melhor caminho ele é definido de acordo com tudo isso que eu estou acabando de dizer aqui da minha vida. Quando você constrói uma trajetória. Quando você constrói uma trajetória, você começa, por si próprio, a definir esse caminho, e aí você começa a desenhar de forma mais clara esses horizontes, e isso não quer dizer que vai ser fácil, não. Então, sim, geralmente é difícil, né? Geralmente não existe nada fácil, na verdade. Então, eu posso dizer, assim, por tudo que eu passei e por outras experiências que eu acompanho de outros profissionais, que é muito difícil você ter uma caminhada que não seja difícil, Sim. que não seja de barreiras e de enfrentamentos. Isso é ilusão. É a mesma coisa a pessoa querer ser muito bem sucedido trabalhando pouco. É muito difícil. Exatamente. É quase que impossível. A menos que a pessoa seja um herdeiro, né, nasça milionário, nasça bilionário, talvez não tenha que fazer tanta coisa, né? Mas, via de regra, você, para ser bem sucedido, você tem que trabalhar muito. Não pode ter preguiça de trabalhar. Exato. E nem medo de testar, de investir, de arriscar. Assumir riscos. Tem que assumir risco. Eu vou falar um pouquinho disso de riscos, porque nessa movimentação toda minha, que a educação fez parte, até o momento que eu fui, que eu finalizei essa primeira etapa, esse primeiro ciclo que foi o meu ensino médio, e aí fui buscar outros horizontes através do ensino superior, porque aqui eu já tinha entendido que o caminho era o ensino superior. Eu já tinha entendido que eu precisava buscar qualificação. Esse era seu mundo. Eu já tinha definido esse referencial. Sim. É isso aqui. E quando eu defini isso de forma mais clara, eu coloquei isso como objetivo de vida, né? Eu coloquei isso como meta na minha vida. E aí um outro ponto importante para todos que estão nos assistindo, a gente, de fato, nós precisamos definir metas nas nossas vidas, né? Vão ter metas que nós não vamos alcançar, é natural no processo, e vão ter metas que nós vamos alcançar. Só que nessa caminhada que é a caminhada da evolução profissional, do crescimento profissional, o que a gente aprende? Eu aprendi uma coisa, e eu levo isso para mim, tento passar isso para quem eu converso, é que o objetivo sempre é buscar acertar mais do que é. Claro. Você está sujeito a errar. Não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de errar. Aliás, o digital, professor Fábio, ele está nos educando também nesse sentido, né? Porque o digital, por exemplo, ele não aceita meio termo, né? Ou você faz corretamente, ou você não faz. Por exemplo, você está no trânsito. Todo mundo hoje usa aí o Waze, tá? Aplicativo de localização. Tá? Se você errou, passou da entrada, o que faz? Ele recalcula a rota. E você encontra um novo caminho. Então, a vida nossa também, na verdade, é mais ou menos por aí, né? Você não pode ter medo de errar, não pode ter medo de arriscar, porque se porventura errar, você corrige, recua, avança, né? Enfim, faz ali a adequação do seu movimento para atingir o objetivo que você traçou. Exatamente isso. E o risco, você diminui a margem de risco quando você busca compreender melhor os cenários, quando você busca conhecimento, quando você busca qualificação, quando você busca ter acesso, né, a informações seguras. Então, o nosso papel aqui, quando a gente traz essa discussão
e traz a educação para dentro de um cenário, é trazer algo mais seguro, algo mais palpável. Porque o que eu estou te dando aqui não são possibilidades, eu estou te dando certezas. Sim, sim. Né? Eu estou te assegurando que se você buscar o conhecimento, né? Se você buscar uma educação superior, você buscar uma educação, você que está dentro já de um cenário empresarial, uma educação corporativa, você que busca isso constantemente, você começa a diminuir sua margem de riscos, de erros, e começa a aumentar sua margem de acertos. Isso é fato. Exatamente. Aliás, né, a FEX Educação tem cases de sucesso, né, no Brasil inteiro, de empresas que ela atua estruturando a universidade corporativa, e o empresário que tem a mente aberta para essa educação continuada no seu negócio, para os seus colaboradores, com certeza ele vai ter muito mais resultado, vai ter muito mais estabilidade, né, no seu negócio, porque você vai ter uma equipe mais preparada, pessoas pensando grande, porque ele enxerga ali a oportunidade de crescimento na carreira, ele retém mais a mão de obra, né? Ele diminui o turnover, né? Nós temos exemplos, por exemplo, de empresas que diminuíram em 70% o turnover porque implantou a universidade corporativa. Então, só isso já é um ganho assim, exponencial, né? Porque você economiza, né, com menos custo, com rescisões, né, com demissões e aquisições também, né, e contratações de novos colaboradores, e manter uma equipe mais estável, um pensamento de longo prazo na empresa. Então, isso tem a ver também até com a educação que você recebe em casa, né? As famílias que procuram orientar os filhos a terem uma educação continuada, estudando sempre, né, que aí eu quero voltar na sua carreira, né, que você foi funcionário de faculdade, funcionário de educação superior. Eu queria saber como é que foi esse início e qual foi o momento que você imaginou que trabalharia nessa área de consultoria para outras instituições. Ótimo. Essa mudança de chave, ela acontece exatamente quando eu vou para o ensino superior. Sim. E assim, foi incrível. Eu posso dizer que toda a minha escola, de fato, foi aonde eu fiz minha formação superior, porque lá foram surgindo... eu falo que as oportunidades, elas são muito mais geridas, a gente gere as oportunidades, sim, claro. E se você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, claro, você tem maior chance de acampar aquela oportunidade que surgiu ali. Então, aquele pensamento lá do Peter Drucker, né? Exato. Diz que a melhor forma de você ver o futuro é criar, né? Exato. Eu sempre fui da ideia de que eu não vou esperar bater na minha porta para que eu possa ter uma oportunidade. Eu vou abrir a porta, eu vou sair e vou buscar essa oportunidade lá fora. E aí essa virada de chave que me trouxe para onde eu estou hoje, assim, muito, muito forte no âmbito da educação superior, da regulação, e que também me levou para outros horizontes do cenário empresarial, foi justamente quando eu fui para o ensino superior. Quando eu cheguei na faculdade, e aí eu vou tentar resumir o máximo aqui, porque a história é longa, dá para a gente ficar aqui o dia todo. Eu cheguei no ensino superior e eu precisava de um emprego para me bancar no ensino superior, poder me pagar meu estudo. Claro. Isso em Rio Verde, Goiás, uma cidade próxima de Porá, porque era o acesso que eu tinha, mais próximo ali, a condição minha era 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros era impossível eu ir. Né? Goiânia, naquele momento, estava distante. Fui para Rio Verde, e aí eu já tinha passado no vestibular, tudo, mas eu precisava de um emprego, precisava me consolidar. Fui para Rio Verde. O meu primeiro emprego foi assim, eu saí a pé em Rio Verde, coincidentemente, próximo da onde eu já tinha feito ali a matrícula da faculdade, vi uma obra térrea grande, muita gente lá trabalhando, e eu cheguei lá, tinha uma senhorinha, na época, hoje ela tem uns 80 anos, na época 60 anos. Sim. E perguntei para ela se precisava de alguém para trabalhar. Ela me perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei, eu sei jardinagem, sim, eu sei limpeza e eu sei serventear. Então tem 3 coisas que eu sei fazer. Pode escolher uma. Sim. E ela falou, então você começa amanhã, porque eu preciso organizar essa frente aqui toda desse prédio, que era a jardinagem. Sim. Então ela me contratou como jardineiro. E eu sem perguntar o que era
aquela estrutura, né? Voltei para Iporá, peguei minhas coisas. Na verdade, voltei não, arrumei um lugar para mim morar, né, um cômodo. Levei uma tia, me deu uma cama, a minha mãe me deu um rádio relógio, um fogão de 2 bocas e a mala, umas panelas. E fui para Rio Verde, e com esse emprego. Quando eu cheguei na semana seguinte, comecei o emprego, eu perguntei o que seria ali. Ele falou, não, aqui vai ser uma faculdade. Aqui vai ser uma faculdade particular. Sim. Nós estamos abrindo uma faculdade, está terminando aqui, agora no final do ano ela começa a funcionar. Então eu estava novamente inserido no contexto do ensino e agora do ensino superior. Você foi atraído para essa área. Resumindo, dentro desse cenário da faculdade, eu fui jardineiro, depois eu fui chefe da equipe de limpeza, depois eu fui auxiliar de tudo, porque eu tive o privilégio, eu falo que eu tive o privilégio de passar pelo setor financeiro, pela secretaria, pela biblioteca, pela informática, por tudo. Inclusive o privilégio, naquele momento, de ser convidado para morar dentro da faculdade. Então eu fui morar dentro da faculdade, me deram um cômodo lá dentro. Então, eu morava dentro da faculdade, eu trabalhava dentro de uma faculdade e eu cursava um ensino superior. Não tinha como, né? E aí, imersão total, né? Imersão. Essa palavra nem existia nessa época. Não. Né? Imersão. Mas era isso. É imersão. É isso. Então eu saí do ensino superior, não só com uma formação, naquela época, em administração, que eu fiz, depois que eu fiz pedagogia, frente, mas eu saí com uma formação entendendo todos os processos de como funciona uma instituição de ensino superior. E saí do ensino superior com 19 anos. Como eu falei, né, eu comecei muito cedo, fui com 15 para a faculdade, terminei a faculdade com 19. Com 19, eu voltei para Iporá, eu consegui um cargo de tesoureiro, de gerente financeiro na faculdade de Iporá. Caramba. E ali, naquele mesmo ano, eu busquei de novo educação continuada. Sim. Busquei uma especialização em docência universitária. Naquela época não tinha o acesso que nós temos hoje, né? Que está aí para todo mundo, né? Quem quer. Eu tive que me deslocar de ônibus. Hoje só não estuda quem não quer. Exato. Eu tive que me deslocar de ônibus para a Faculdade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Sim. Então eu fiz meu curso de docência universitária, docência do ensino superior, no Rio de Janeiro. Sim. Concluí e com 20 anos de idade eu me tornei professor da Universidade Estadual de Goiás, da UEG. Caramba. Tesoureiro de manhã e tarde, à noite professor da Universidade Estadual de Goiás. Ou seja, você transpirava ensino superior. Ensino superior. Dali para frente, eu já entendi qual era a minha praia. Né? Naquele primeiro momento, eu estava muito envolvido com a academia, mas com a administração no sangue, claro. O empreendedorismo no corpo, porque eu sempre fui movido por algo maior, e eu resolvi sair de Iporá e ir para... Eu fui para uma cidade próxima a Goiânia, São Luís de Montes Belos. Me tornei diretor de pós-graduação aos 21 anos. Caramba. Muito rápido, assim. Foi muito rápido. E de lá, eu já entendi que eu precisava chegar em Goiânia para fazer um mestrado. Sim. E aí foi quando eu saí de lá, cheguei em Goiânia, e em Goiânia eu me tornei professor, coordenador de curso e fui cursar o mestrado. Sim. Cursar o mestrado. Dentro desse cenário, eu conheci, é o que eu falo, quando você está inserido dentro de um contexto, o network, as oportunidades, elas começam a passar na sua frente. Exato. Elas começam a circular. E aí, o que é necessário? Eu só preciso estar preparado para poder acampar aquelas oportunidades que estão passando. Porque se eu também não estiver qualificado, se eu não tiver gabarito suficiente ali para preparado, vai passar e eu não vou assumir aquele posto. Surgiu uma grande oportunidade naquele momento de um empresário no estado de Goiás, ele iria abrir 5 faculdades no estado de Goiás. Goiânia e interior do estado de Goiás. E me chamou para o projeto porque eu tinha algumas experiências já nesse pequeno tempo. Né? Eu tinha experiência de professor, de coordenador, de tesoureiro,
já tinha trabalhado em todos os departamentos de uma faculdade, então eu comecei essa caminhada de regulação, eu tinha 23 para 24 anos de idade. Já estava na área de regulação Exato. E assessoria, né? Exatamente, isso já tem 17, 18 anos, eu já pisei ali. Sim. E aí, com isso, eu enxerguei uma oportunidade muito, assim, uma oportunidade fora da academia, fora da docência, fora da coordenação, e assumi um risco calculado. Eu abri mão de tudo que eu tinha naquele momento. Eu era professor, coordenador de curso, eu tinha acabado de terminar o mestrado, abri mão de tudo para acampar esse outro projeto. Já tinha ali um salário definido. Para quem é conformado, já estava bom demais. Estava ótimo. Estava ótimo. A batalha já estava ganha ali. Exato. Abri mão, assumi o risco. Sim. Muitas pessoas falavam, Fábio, né? É lógico que alguns falavam o seguinte, falavam assim, Fábio, você está entendendo que você está indo ser professor e que professor não ganha dinheiro? Eu falei, não é bem assim que as coisas são, né? Um professor, ele na verdade é a porta de entrada para que não só eu saiba como ganhar dinheiro, sim, mas para que vocês também saibam. Para ensinar os outros, né? Exatamente. Sem a figura do professor, eu nem aqui estaria. Claro. Nem aqui eu estaria. Então, assim, não fale isso, porque o professor é a figura, hoje, para mim, mais importante desse processo inteiro. Não é o empresário hoje que eu tenho um negócio com ele aqui de alguns milhões, né? O mais importante para mim continua sendo ainda o professor. Uma das profissões mais valorizadas do mundo é a do médico. Só que sem professor... Exato, né? Exato. A gente sabe das dificuldades em questões de valorização, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, em relação à questão da docência, e isso precisa de fato ser visto, precisa ser reavaliado, porque a figura do professor é extremamente importante, né? O meu título até hoje, mesmo sendo empresário, mesmo sendo dono de uma universidade nos Estados Unidos, que eu vou contar daqui a pouquinho, dono de uma consultoria regulatória, eu continuo sendo e serei sempre professor. Tanto é que na abertura que o professor Fábio sempre Gonçalves, porque como a gente sempre te chama, né, desde quando nós nos conhecemos. Então, para fechar esse ciclo aqui da minha evolução, eu tive a oportunidade de acampar esse projeto para abrir faculdades no estado de Goiás. Ali foi outra escola para mim, sim, porque eu abri mão de um salário que eu já tinha ali fixo para ganhar menos, que ali eu não ia ganhar mais. Sim. Eu ganhava menos, mas para aprender aquela dinâmica de como era aquele processo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Foi o dia que eu escolhi ganhar menos. Aí você fala, mas como assim? A gente tem que gerir os riscos. Não estou dizendo que você tem que largar seu emprego e ganhar menos amanhã, não. E enxergar todas as oportunidades Exato, que estão na sua frente. Exato. Meu pai falava uma coisa, e isso eu aplico até hoje. Tem hora que a gente tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente. Isso. E dar 2 passos para trás significa realmente dar ré mesmo. Você tem que voltar um pouquinho aqui. E o ser humano, por si próprio, ele não está acostumado a esperar, ele não está acostumado a esperar por algo. A gente não tem o hábito de... Tanto é que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem, quando você olha, é a questão da gestão financeira, pessoal, né? Por quê? Porque não consegue fazer um controle básico, né, do que entra, do que sai, do que eu guardo, do que eu não guardo, porque existem outros fatores que envolvem os fatores emocionais, psicológicos. A gente está dentro de um cenário hoje que existe um excesso de informação, está tudo aí, você compra, né, aparece um negócio ali para você comprar, você não queria comprar, mas apareceu para comprar. E a facilidade, você compra tão rápido, com 3 cliques, você faz uma compra hoje pela internet, pelo celular. Está feita a conta em 2 vezes. Exatamente. Então, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque aquilo ali mudou minha vida inteira, aquela decisão, de novo, né? Mais uma. Porque ali eu conheci uma área muito exclusiva, porque ainda hoje, depois de 18 anos, eu posso dizer que quem faz isso hoje com muita propriedade são
pouquíssimas empresas, Sim. pouquíssimos profissionais. Na qualidade e no profissionalismo que a gente faz, são pouquíssimos os que fazem. Eu demorei 18 anos para construir esse referencial e não foi começando a consultoria de regulação e de avaliação para faculdades, né, para instituições de ensino superior. Vocês acabaram de ver que a minha trajetória ela começou muito antes. Sim, sim. Então eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço tudo que acontece num ambiente ali operacional e tático, no dia a dia, né, no tete a tete das instituições. Eu fui professor, eu fui coordenador, eu fui diretor, eu fui faxineiro, eu fui jardineiro, eu fui auxiliar. E uma das atividades que eu acho, na minha opinião, você desenvolveu, que te deu uma visão muito clara da educação superior, de como gerir a educação superior, foi a área financeira. Porque o coração de uma instituição, claro, é o ensino, é o corpo docente, a alma da instituição é o corpo docente. Mas o coração dela é o financeiro. Se tudo aquilo não se pagar, não tem educação superior que sustente, né? Não tem qualidade que sustente. E pegando o que você falou aí, eu acrescento. Sim. E o que você falou tem tudo a ver com isso que eu vou falar agora. A gente precisa entender uma coisa. E eu entendi isso ao longo do processo. Não entendi lá atrás no começo. A gente precisa ser muito, mas muito bom em alguma coisa. Sim. Para depois ser bom em outras. Então você tem que ser. Hoje, Fábio, o que você... Hoje eu sou expert, doutor em regulação e avaliação do ensino superior, e é isso que eu faço com muita propriedade. Muita propriedade. Eu sou excelente nisso que eu faço. Eu sou testemunha, né? Porque o professor Fábio ele foi fundamental na implantação da Faculdade de Brasília e, posteriormente, da FEX Educação, que hoje estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui no nosso podcast. Então, professor, a gente conhece muito bem da sua qualidade, a sua autoridade nesse negócio, o seu relacionamento também com os órgãos reguladores, né? O seu nome hoje é muito respeitado e muito requisitado, né, por toda a área de ensino superior do país. E o senhor foi fundamental nas faculdades que nós temos participação. E a FEX Educação está agora com esse projeto de educação corporativa, já nasceu 100% EAD, é uma faculdade 100% digital. O credenciamento dela é de Brasília, mas ela é operada de São Paulo, porque isso é possível, né? E nós somos testemunha dessa sua competência na implantação, na regulação e também nesse suporte para manter as faculdades sempre de forma regular, correta e cumprindo a sua função social e também educacional. A FEX ela é um case fantástico, porque a FEX ela vem de um DNA, de um projeto que já existia antes da própria faculdade. Sim. E eu gosto muito de falar isso porque, hoje em dia, dentro do cenário em que a gente tem da educação superior, e dentre tudo que aconteceu dos movimentos no ensino superior, a gente sabe o quão importante é uma instituição nascer com um propósito, ela nascer com uma definição clara. Então, a FEX ela nasceu com uma definição, um propósito claro, porque ela nasceu de um referencial que já vinha sendo construído muito antes da existência da faculdade. E aí, na verdade, foi uma mudança de chave. Eu falo que o meu trabalho ele foi só, igual a usina, só virar chave. Né? Ao invés de produzir álcool, vai produzir açúcar agora. Exato. O meu trabalho foi esse. Por quê? Porque quando a FEX surgiu, o projeto de faculdade, a gente conseguiu, dentro dessa estrutura da regulação, daquilo que a gente estava propondo a solicitar para o MEC, para aprovar o credenciamento e autorização dos cursos, a gente pôde utilizar todo esse referencial, toda essa história. E o mais importante, depois que ela foi credenciada, automaticamente ela já deu continuidade nos seus projetos, nos seus trabalhos, ela não teve que começar
do zero nada, ou seja, existia um histórico, e na verdade com a faculdade o que aconteceu foi um upgrade. Assim, agora a FEX tinha em mãos a possibilidade de oferta regular de cursos regulamentados pelo MEC, emissão de certificados e diplomas reconhecidos, né, pelo Ministério da Educação, e essa virada de chave a gente pôde fazer juntos. Perfeito. Aliás, juntamente com o surgimento da FEX Educação, o professor Fábio, em mais um desafio ousado na carreira, criou a Seal University, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e que também chancela os nossos cursos quando um cliente tem interesse na chancela internacional, né, professor? Foi um passo importante também na sua carreira e, com certeza, com resultados aí expressivos, né? Com toda certeza, Nildo. Eu parei ali falando da consultoria, né, que ali foi a mudança de chave na minha vida, porque a consultoria ela me levou para outro patamar e ela me trouxe uma visão. Hoje, para você ter uma ideia, a gente atende 22 estados no Brasil. Então, a gente atende instituições de ensino superior em 22 estados do país. Isso. Mas do Brasil todo. Sim, claro. E nessas idas e vindas, novamente, a gente se depara com oportunidades, a gente se depara com outros profissionais, a gente amplia a rede de relacionamento e nesse movimento todo eu entendi que era o momento de algo que fosse além daquilo que eu já estava fazendo, porque eu já tinha mapeado o Brasil inteiro, então eu precisava olhar para fora, e olhar para fora não no sentido de levar para fora, mas as duas coisas, de levar e de trazer para o Brasil algo que fosse diferente. E aí surgiu o projeto, né, da universidade, a University Seal, em Orlando, nos Estados Unidos. A universidade ela foi licenciada pelo governo do estado da Flórida. A universidade hoje ela tem uma licença que nos dá condições de fazer acordos internacionais e emitir certificados com validade no mundo inteiro. Né? E você acabou de citar uma parceria importante da Seal, uma delas foi a parceria com a FEX, porque com esse acordo internacional a gente está possibilitando quem faz um curso aqui no Brasil, na FEX, poder receber também uma certificação internacional de uma universidade americana. E automaticamente a FEX ofertou essa possibilidade para os mais de 1.000 clientes in company que a instituição já possui, né? Então isso agregou um valor inestimável. Com toda certeza, a parceria da universidade com a FEX só reforça o compromisso e a seriedade com a educação superior, com a educação corporativa, com a educação a nível internacional. E hoje a gente está muito focado, nesse movimento atual, na internacionalização de carreiras. E a gente está fazendo isso juntos, né, Nildo? A gente está fazendo isso juntos, com a universidade, com a FEX. Está junto aí nesse projeto. Porque esse movimento, ele parece simples, mas ele não é. Porque quando você tem as duas pontas unidas, uma universidade americana, né, como a minha, e uma faculdade no Brasil, como a FEX, e aí a gente tem um acordo onde essas duas instituições vão trabalhar aqui em comum para que o aluno ele possa ter acesso a algo que vai além daquilo que é a esfera do CEP dele, ou da cidade, ou do estado que ele está inserido. Então isso é fantástico, porque você começa a abrir possibilidades para esses profissionais. E melhor do que isso, eu vou pegar a sua fala, porque quando você pega grandes empresas, empresários que estão buscando a educação corporativa, você não precisa formar esse profissional, você não precisa pensar em internacionalização de carreira para mandar para fora, não. A visão de internacionalização de carreira, sendo aplicada aqui no Brasil, ela te coloca numa posição acima de muitos outros. Então, você empresário, né, que investe em educação corporativa,
que investe em uma qualificação voltada também para entender o mercado internacional. Esse profissional que vai aplicar isso dentro da sua empresa, da sua organização, ele vai com certeza dar uma resposta diferente de um profissional que não tenha essa abertura. Com certeza, uma resposta de eficiência operacional, né? E também de comprometimento com a própria empresa, né? Porque é um investimento muito importante na carreira de qualquer colaborador, né? Você ter uma certificação internacional, ter uma educação continuada como base, né? Você ter ali uma oferta de curso superior na própria empresa e ainda pós-graduações, MBAs e ainda chancela internacional. Então, você leva para dentro da sua empresa uma faculdade brasileira e uma faculdade internacional ao mesmo tempo, né? Então, você cria ali uma condição de progresso, de crescimento, de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento contínuo e de muito valor, né? Isso faz muita diferença. Com certeza. Eu só acrescento aí dentro dessa estrutura que você apresentou de educação continuada, faz todo sentido. Você tem uma faculdade que te entrega uma graduação, um curso tecnólogo, você tem ali cursos livres de formação profissional. A trilha básica. Você tem pós-graduação lato sensu. Aí você tem a certificação internacional pela universidade nos Estados Unidos. Sim. Você tem a certificação por competência, que pode partir da pós-graduação. Essa certificação por competência também é dada por essa universidade nossa nos Estados Unidos. Sim. E eu tenho que dizer que nós ainda temos aqui os mestrados. Nós temos os mestrados na área de business, na área jurídica, na área de educação. Então, de fato, você tem um pacote completo e que mostra de forma muito clara o que é, de fato, a educação continuada, né? Maravilha. Professor, vamos falar agora de um assunto que tomou conta aí do Brasil aí nos últimos 2 anos, né? Que foi a abertura de novos cursos de medicina. Nós tivemos aí uma quantidade enorme, né? Eu gostaria até que o senhor passasse depois os números aí, de novas faculdades de medicina. E a sua consultoria atende aí mais de uma dezena dessas faculdades que tiveram seus cursos aprovados. Uns já com portaria emitida, né, publicada, e outros ainda em processo de espera, de negociação ainda com o MEC para poder obter a emissão da portaria, né? Como é que foi esse movimento? Como é que o senhor se inseriu nesse processo aí e ajudou tanta gente a aprovar os cursos de medicina, novos cursos de medicina no Brasil? Esse é um assunto assim, muito importante e a gente precisa ter muita cautela para tratar, porque não é só abrir o curso de medicina. E aí esse momento aqui é importante para a gente reforçar que, pelo menos do ponto de vista nosso, da consultoria, da regulação, a gente prezou também por uma análise preliminar para que houvesse uma definição mais clara de onde se abrir esses cursos de medicina. Então, a gente entendeu, de fato, que existiam regiões e regiões, existiam mapeamentos e mapeamentos, existiam métricas que seriam utilizadas pelo próprio MEC, que logo depois se estendeu, né? O próprio STF entrou e também discutiu sobre o assunto, né? Se posicionou sobre o assunto. A nossa participação, eu vou resumir ela em 3 pontos. A primeira, a gente fez uma análise preliminar, então a gente não saiu. Tanto é que eu recusei várias propostas de aberturas de cursos de medicina, porque o objetivo não era só abrir o curso de medicina. Sim. O objetivo era avaliar, de fato, aonde haviam regiões com potencial, né, analisando uma série de fatores, né, não vou citar todos eles aqui, sim, mas existe uma métrica. Partindo desse princípio, a gente construiu referenciais sólidos. Todas essas instituições que nós assessoramos possuem, né, ou possuíam referenciais sólidos. O que houve foi um trabalho por parte do próprio MEC, do Ministério da Educação, por parte dos órgãos competentes, para que houvesse uma régua, para que houvesse ali um filtro, né, desses processos, e aí foram aplicadas essas regras, e algumas das instituições
tiveram as suas autorizações, tiveram as suas portarias publicadas no Diário Oficial, e outras instituições acabaram ainda não tendo, né, tá? E vale ressaltar que uma parte dessas instituições, inclusive que a gente assessora, ainda continuam essa movimentação junto ao MEC, junto ao Judiciário, para que haja um entendimento, até porque nós também, quando iniciamos o processo, tínhamos o mesmo entendimento, que aquela respectiva região, ela tinha sim, né, ou regiões, né, não vou citar uma ou outra, porque são mais de uma, tinham sim condições de receber um curso de medicina. Mas aí, lógico, né, cabe ao Judiciário, cabe ao MEC, cabe aos órgãos competentes analisar isso com muita cautela, com muita propriedade, porque a gente está lidando, não são só instituições particulares, são pessoas, são potenciais alunos, são regiões que necessitam de formação. Nós estamos falando de questões sociais. Aqui nós não estamos falando só da questão financeira. Tá? Então, assim, é uma junção de todos os aspectos. Eu não vou citar números aqui, porque esses números, eles inclusive não foram atualizados, porque essa movimentação ainda não se concluiu. O que se sabe nós estamos no momento em que foram aprovados cursos de medicina, foram adotadas algumas ações por parte do próprio Ministério da Educação para monitorar esses cursos, né? A gente tem aí já o próprio Enamed, é um bom exemplo disso, e a gente sabe que terão outras... Esse foi um avanço, né? O Enamed foi um avanço, aliás, havia uma cobrança antiga, né? Com relação a um curso posterior ao diploma de medicina para poder validar, né, o aprendizado do... Exato. A questão é sempre, a gente só precisa deixar muito claro, que o processo ele precisa estar pronto, né? Sim. Ele não pode ser colocado em cima da mesa e aplicado de forma aleatória, porque senão você acaba prejudicando instituições de ensino superior que não tiveram tempo nem de entender como era esse processo. Então, é importante que um movimento aconteça. Eu sou super a favor da qualidade dos cursos de medicina, da qualidade da formação de médicos, defendo isso, a gente trabalha para isso, né, para que os cursos tenham qualidade, formação de professores na medicina, mas ao mesmo tempo é preciso que haja um equilíbrio, né, entre o próprio Ministério da Educação e as instituições, para que achem aqui um denominador comum, para que todos possam evoluir nesse processo. Perfeito. Nós temos casos de faculdades que foram aprovadas, tiveram curso de medicina aprovado, né, em cidades remotas, né, em localidades bem distantes, que estão enfrentando dificuldades com professores, né, para ofertar um curso de qualidade naquela localidade. Como é que o seu trabalho na regulação, na assessoria de ensino superior, como é que vocês estão lidando com essa dificuldade que muitas instituições estão enfrentando, que, aliás, refletiu num número insatisfatório de aprovação, né, no Enamed, o último Enamed? Como tudo, não só na área da educação, quando você está a lei da oferta, da demanda, o que você tem de muito e de pouco, o que você tem de mais ou de menos. Os cursos de medicina, o que acontece? Hoje, essa dificuldade ela precisa ser suprida com formação de mais médicos, porque uma parte dos médicos não vai atuar no ensino superior. Sim. Naturalmente, não tem essa desenvoltura, não tem interesse, e os que têm interesse, inclusive estes precisam de formação. Quando eu falo formação, é formação para atuação na docência, formação pedagógica. Isso a gente já está fazendo com muita propriedade. E aí não tem como, não tem outra alternativa. Nessas regiões remotas, o custo operacional ele acaba sendo muito mais alto, porque você tem que trazer essa mão de obra, esse professor, para a região, e aí você deslocar um médico de uma região para outra... Até 500 quilômetros. Não é. Na verdade, esse é uma das barreiras que essas instituições estão enfrentando, né? É um enfrentamento. Naturalmente, a gente entende que se essas regiões, de fato, não têm médicos, elas precisam de um curso mesmo, porque uma das regras não é a relação de quantidade de médicos por habitante. Se não tem médico naquela região suficiente, significa que lá, de fato, precisa formar mais médicos para que esses médicos fiquem lá.
ou pelo menos uma parte deles fiquem lá. A partir do momento que a gente conseguir romper essa barreira, na verdade, aquilo que é um problema hoje, que precisa realmente, isso é uma barreira. Não vamos negar, você vai ter que trazer, importar mão de obra de outra região, é uma luta. Mas a partir do momento que você fecha esse ciclo, a gente tem hoje alguns desenhos no Nordeste, no estado do Pará, no interior de Recife, em algumas regiões, que a gente vê que depois de romper essa barreira, cumprir com a obrigação legal de ter realmente um curso com boa qualidade, formar médicos com qualidade, a gente, na verdade, vai começar a formar essa mão de obra nesses próprios cursos, não só para atuação médica na região, mas também para voltar como docente dessas próprias instituições de ensino, porque a formação é isso. Claro. Quando você forma alguém para alguma coisa, você forma um médico para uma pegada para ser professor diferente, né? Porque você construiu ali, ele tem aquele referencial para aquela pegada, então ele tem perfil para poder estar ali como docente. Então, resumindo, é uma barreira, é um enfrentamento que o pessoal tá realmente tendo que importar professores de outras regiões, é um custo operacional mais alto e que as instituições, elas estão entendendo, pelo menos as que eu estou acompanhando de perto, a gente está conversando muito sobre isso, que é um investimento que precisa ser feito agora para que lá na frente a gente tenha outras possibilidades de sanear esse problema, com, inclusive, um curso de referência, vislumbrando professores de fora quererem atuar nessas regiões mais remotas. Claro, ou seja, os números insatisfatórios do ENAMED são um alerta para que as instituições se organizem e melhorem sua estrutura para poder corrigir. Não é que o curso é inviável naquela região, é que ele precisa tomar atitudes ali, providências para que esses gargalos aí sejam resolvidos e o ensino superior, principalmente nessa área da medicina, seja satisfatório, né, professor? Exato. Bom, vamos falar agora sobre o quadro atual das faculdades. Nós temos aí uma concorrência muito grande com o EAD, né, o ensino superior presencial tem enfrentado essa concorrência. Nós temos aí cursos que eu não acredito, e acredito que o senhor também não acredita, que um dia serão EAD, né? Tem cursos aí que o MEC não vai liberar tão cedo ou nunca, né? Exato. Para o EAD. Mas existe essa concorrência hoje, né? As pessoas são muito interessadas no estudo online, né? No estudo EAD. E os cursos presenciais têm enfrentado essa concorrência e uma dificuldade grande, né, professor? Exato. A gente precisa separar o joio do trigo. Sim. A dificuldade, ela é nítida por conta da própria evolução da educação superior no país, crescimento do número de instituições de ensino superior, crescimento do número de autorizações de curso, infelizmente alguns projetos sem propósito, sem definições claras, isso a gente sabe que fere muito, e a gente que está na regulação, na consultoria educacional, a gente sempre olha essa ponta aqui da abertura, mas a gente está olhando aqui para a ponta da qualidade, porque a gente quer formar profissionais qualificados, a gente quer que o curso, né, de fato seja de qualidade. E aí quando você tem um cenário inchado, né, e que você precisa separar o joio do trigo, e muitas das vezes quem vai fazer essa escolha é o próprio aluno, a gente precisa, do lado de cá, deixar mais claro o que é que nós estamos entregando. Então eu falo que no presencial hoje já existe um recorte muito claro daquilo que ganhou sustentação. Então, se a gente pegar hoje no presencial, a gente tem os cursos na área da saúde, tá? Tem os cursos, tem o do direito, tem as engenharias e, naturalmente, algumas outras áreas específicas ali, ainda pinga alguma coisa, mas, no geral, o presencial ele está se movimentando dentro desse cenário. Fora disso daqui, a gente precisa caminhar para o EAD. Sim. Né? Aí, lógico, aqui eu citei uma análise geral, que quando você pega projetos mais nichados, projetos mais específicos, você ainda vê possibilidades concretas
em outros cursos. Então, você pega, por exemplo, eu tenho clientes hoje que têm um curso na área de contabilidade. Então, ele foca na área de contabilidade e ele tem um curso, assim, nível A, e ele consegue converter muito bem esse curso de ciências contábeis, mas por quê? Porque ele focou, ele nichou naquela área. Então, ele tem um curso de graduação em ciências contábeis e mais os cursos de pós-graduação na área de contabilidade. Para mim, hoje, esse seria um caminho. Certo. Um caminho interessante, porque quando você nicha o mercado, você investe em uma área e você abre uma condição, uma distância dos demais cursos e concorrentes, e aí você ganha mais visibilidade, você ganha mais notoriedade, você consegue ter esse acesso a esse aluno com mais propriedade. Isso aqui é um escopo. Aqui o presencial, eu te falei. Sim. E aí nós temos o EAD. E aí o EAD é o grande X da questão. Exato. Porque o EAD, você não tem uma definição clara do que é mais, do que é menos, apesar de se ter números por conta do próprio censo da educação superior, de onde está se matriculando mais, menos, e a gente não pode desprezar isso, porque são números importantíssimos. Mas aqui também, eu falo para os meus clientes que é necessário definir uma identidade. Sim. Você fazer de tudo e não fazer nada... Não adianta ter 100 cursos e não ter qualidade no 100, né? Exato, ou fazer de tudo e não ter uma referência em nada. Então, assim, se você tem um portfólio, acho que ter o portfólio é importante, continua sendo, porque você diversifica, mas você precisa ter uma identidade dentro do seu EAD ali. Alguma coisa precisa te puxar, que seja o seu curso de inteligência artificial, que seja o seu curso de segurança pública, que seja o seu curso de administração, que seja o seu curso de ciências contábeis. Alguma coisa precisa te puxar para cima. Porque quando você tem um portfólio muito amplo, né, de 10, 15, 20 cursos, ou que vamos pegar em menos, 5 cursos. Sim. Você precisa ter alguma coisa aqui que te coloque numa posição diferente do seu concorrente, porque senão a gente vai entrar naquela mesma situação da escolha pelo curso por conta do preço. Perfeito. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. E eu até, assim, defendo a ideia muito de que essa movimentação toda que vem acontecendo em relação ao EAD traga uma condição mais segura para as instituições de ensino superior poder trabalhar um projeto mais arrojado, com um pouco mais de investimentos, mas que possa também cobrar uma mensalidade melhor. Isso não fica inviável, você ter um curso mais bem estruturado, com uma definição mais clara, atendendo inclusive aquilo que está previsto no próprio marco regulatório. Sim. Mas no final das contas você tem que cobrar o mesmo valor de alguém que não está fazendo nada disso. Então a gente precisa o quê? Construir esse posicionamento aqui para poder subir um degrau e conseguir se diferenciar desse outro que está aqui do lado que não está fazendo o que você está fazendo. Perfeito. Acho que você falou a palavra que resume tudo, né? Posicionamento. Né? Quando você tem um posicionamento de estrutura, de qualidade, e aí a FEX Educação ela optou por esse caminho, né? Na estrutura da FEX Educação, na educação corporativa, nós temos a trilha básica, né? Que são os cursos livres ali de acordo com o nicho de negócio, de acordo com o interesse da empresa. Né? Nós temos o gestão comercial, a gente focou nesse curso. Né? Por quê? Porque como nós estamos lidando com empresas, qual o principal setor de uma empresa? É vender o que produz. Né? Então, nós focamos em gestão comercial. E aí, algumas disciplinas a gente inclui ali um nicho de negócio no curso. E além das pós-graduações e MBAs, também de acordo com a demanda e de acordo com o nicho de negócio. Ou seja, a gente priorizou o nosso conteúdo para atender as empresas nas suas demandas, né, diárias. Então, seguindo essa orientação do professor Fábio, nós estruturamos cursos que realmente vão fazer a diferença na sua empresa, na sua educação continuada na empresa. Essa questão de se especializar também é muito importante, né, professor? Para oferecer um conteúdo de qualidade, você tem que se especializar, se estruturar para isso. Exato, exato. A gente falou de ponta a ponta aqui do que é necessário para se chegar numa condição
em um nível, né, de qualificação profissional. A educação, ela o universo é infinito, né? Hoje a gente tem acesso, como você mencionou em alguns momentos aqui, a gente tem acesso à informação muito mais precisão, né? Você tem ali internet, você tem hoje as inteligências artificiais, você tem o chat, você tem vários veículos, mas eu ainda considero tudo isso que a gente fez aqui hoje, né? Isso tudo aqui te leva para a internet, para o chat, para pesquisar, porque isso aqui que a gente está trazendo são exemplos práticos, reais, de vivência, e que nenhuma inteligência artificial, nenhum chat vai conseguir possibilitar isso. O real, não. Exato. O real, não. Ou seja, nada ainda substitui a certificação de ensino superior, o diploma universitário, o diploma de pós-graduação, MBA, estrito sensu, lato sensu, né? Nada substitui um diploma ou cidadão que tem ali a conclusão do seu ensino superior, pós-doc, né? Doutorado, mestrado, doutorado, pós-doc. Né? Essas titulações, né, professor, ainda e serão para sempre, né, muito importantes na carreira de qualquer pessoa. Com toda certeza. Eu sempre falo o seguinte, que o que determina de fato e o que valida um bom certificado e um bom diploma é um bom aluno e uma boa instituição. Então, se você tem um bom aluno, se você tem uma boa instituição, aquele certificado ele tem valor. Se você não tem um bom aluno e não tem uma boa instituição, aquele certificado ele perde o valor. Com certeza, com certeza. Bom, professor, nós estamos aí chegando ao final do nosso episódio de hoje, nosso podcast. Tivemos a honra de receber o professor Fábio Gonçalves, doutor em educação, CEO da Atalaia Consultoria de Ensino Superior e também presidente da Seal University, lá dos Estados Unidos, de Orlando. E uma honra tê-lo recebido aqui e importante profissional, né, no credenciamento da Faculdade de Brasília, da FEX Educação, né? É o nosso consultor, o nosso orientador nessas questões todas de regulação e coisas pertinentes ao ensino superior. Então, é uma honra recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Enildo. Agradeço, tá, imensamente pelo convite. É muito bom falar, né, contar a história, né? E quando eu conto a história, eu não conto a história para falar de mim, não. Né? Eu falo sobre mim. Sim. Eu falo sobre o histórico para que isso possa servir de alguma maneira como exemplo, como inspiração para outras pessoas, outros profissionais, né, entenderem de fato o valor da educação, o que a educação pode promover na vida do ser humano, na vida não só na minha vida, porque isso se estendeu para a vida de toda a minha família, né? Então, a educação, ela de fato transforma, sim, vidas. E eu sou um exemplo claro disso e eu fico muito feliz de poder trazer, né, e contar um pouquinho dessa história minha, que está 100% alinhada com o propósito não só dos meus negócios, né? Sim. Mas também aqui da FEX Educação. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Parabéns pela sua carreira brilhante. Tá? E dê o seu like, acompanhe a gente aí no YouTube, no Spotify. E estamos aqui no podcast PodFEX, voltado para a educação corporativa, universidade corporativa, e prestando esse serviço importante para ajudar as empresas a preparar cada vez mais os seus profissionais para que os resultados sejam alcançados com objetividade, com qualidade, com eficiência. Um grande abraço, até o próximo.